Começa agora mais um programa Léo ao Quadrado, dessa terça-feira, dia 9 de julho de 2019. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247, estou substituindo novamente o Leonardo Atucha aqui com vocês, e junto comigo para falar dessa terça-feira bombástica, com direito a áudio e sotaque de Pato Branco, o meu amigo Leonardo Stolpa. Boa noite, Léo, tudo bem? Fala, Aquiles. Então me conta essa coisa aí de sotaque de Pato Branco, porque tem uma diferença do sotaque do Pato Branco pro Pato Preto, Aquiles. Como é que funciona? Hoje, pela primeira vez, a gente ouviu um áudio do procurador Deltan Dallagnol, né? Com o seu sotaque característico lá de Pato Branco, o pessoal que toma leite quente. Nada contra os meus amigos paranaenses, pato-branquenses e todo o pessoal que usa esse sotaque, mas, enfim, o fato é que saiu o primeiro áudio da Vaza Jato, né? A primeira mensagem em voz, e justamente atinge em cheio o procurador Deltan Dallagnol. Mas então Pato Branco não é um Pato Branco, é uma cidade, então? Pato Branco é uma cidade, uma cidade famosa pelo sotaque ali paranaense, né? Mais carregado, mais leite quente. Porque até dá uma trava na cabeça do pessoal. Na região do Paraná, aí, por favor, se manifeste e diga se eu estou equivocado. Mas é isso aí. Mas é porque dá uma trava na cabeça do pessoal, Aquiles, porque olha só, a Operação Lava Jato, que teve na coordenação da acusação, ela teve um marreco. Aí você fala que o áudio vem de Pato Branco. Quem não conhece e sabe que é cidade de Pato Branco, a gente pensa que é tudo da mesma espécie. Marreco, pato. É primo, né? Marreco e pato. E no final, é verdade, bem lembrado, mas no final das contas acabou virando tudo mesmo, né? Porque o juízo ficava em conluio com o Ministério Público, então marreco com pato, é tudo primo ali, virou o rock da pesada na fazenda, né? Como diria aquela música do Cocoricó. Eu só não tô entendendo uma coisa aqui. Você tá falando que saiu áudio dos vazamentos, mas os vazamentos não são fake, não são armações do Intercept? Como é que saiu o áudio? Será que tem um super imitador lá no Intercept? Será que é isso? Exatamente. Mas agora não tem... Alguma coisa... É inconfundível, né? E aí, o interessante também é que nessa decisão, vamos falar um pouco sobre ela, aliás, nesse áudio, vamos falar um pouco sobre ele, né? E aí, a Anália Torres está dizendo aqui, na família das aves, da Vaza Jato, o Fux é o ganso. Essa galera é muito criativa. Bom, gente, vamos lá, então. O The Intercept divulgou hoje, né? Essa mensagem, agora há pouco, essa mensagem em áudio, em uma nova reportagem sobre a Vaza Jato, em que o procurador Deltan Dallagnol, ele comemora, Léo, aquela decisão ilegal, esdrúxula, autoritária, do ministro Luiz Fux, aquele em Fux We Trust, sabe? O Dallagnol comemora uma decisão do Fux que havia cassado a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que autorizava a entrevista do ex-presidente Lula à Folha de São Paulo, né, durante a campanha eleitoral ali, na reta final da campanha eleitoral. E aí, pelo áudio, a gente dá para depreender que o Dallagnol disse que recebeu há pouco a mensagem, né, a decisão. Então, a decisão ela não era pública ainda, no momento em que o Dallagnol mandou a mensagem no grupo de procuradores informando sobre isso. Então, ele diz, caros, o Fux deu uma decisão agora, cassou a decisão do Lewandowski, que autorizava a entrevista do Lula. Então, é uma boa notícia para começar o final de semana, mas não vamos divulgar isso publicamente. Vamos deixar que essa notícia se espalhe por outros canais. Aí ele diz o seguinte, o pessoal pediu para a gente não comentar, né? Então, resta agora saber quem é o pessoal que pediu para que essa decisão contrária à liberdade de expressão, contrária ao artigo 5º da Constituição, né, contrária à livre manifestação do pensamento do ex-presidente Lula, fosse divulgada. Né? Em resumo,
Léo. E aí eu queria que você avaliasse, porque é uma prova inequívoca de que o Deltan Dallagnol conspirou e celebrou uma fraude à democracia, porque na medida em que você prende um candidato a presidente da República sem comprovação do crime que ele cometeu, como o próprio Dallagnol expressa nas outras mensagens, e agora você celebra uma decisão que aparentemente foi vazada para ele, né, que censura justamente esse líder que poderia vencer a eleição em primeiro turno. Como é que você avalia até aqui, no calor assim, dos acontecimentos, esse áudio do Dallagnol até agora? Olha, a primeira coisa que eu tenho que avaliar, Aquiles, é a cara de pau do Fux de ter feito uma coisa que não é muito comum dentro dos tribunais superiores do Brasil, que é decidir monocraticamente contra a decisão de outro ministro. Isso porque, quando a gente imagina uma situação de um tribunal superior, a principal característica de um tribunal superior é o colegiado. Colegiado significa mais de uma pessoa, essas pessoas decidindo juntas. E é exatamente essa característica de colegiado que coloca o tribunal como superior. Quando uma decisão ela é vinda de um ministro, aquilo que a gente chama de decisão monocrática, e ela acontece exatamente porque ela é fundamentada em precedentes daquele tribunal, a gente sabe que a regra no Brasil é não censurar as pessoas que estão presas, ainda que condenadas, como a regra no Brasil é não censurar os presos, o Lewandowski teve uma decisão monocrática, e a decisão monocrática ela é plenamente válida nesses casos em que o tribunal já decidiu dessa forma várias vezes, então é simplesmente uma decisão consonante com aquilo que o tribunal vem decidindo normalmente. Isso é a única permissão para uma decisão monocrática. Eu não sei onde que é possível tirar de dentro do regimento de um tribunal superior a possibilidade de um ministro de igual hierarquia derrubar uma decisão de outro ministro. Isso porque se os dois têm a mesma hierarquia, a coisa foi muito errada. Sabe por que isso aconteceu, Aquiles? Isso jamais aconteceria no Brasil, isso não tinha acontecido antes no Brasil, até o dia do espetáculo envolvendo o Rogério Favretto, envolvendo o ex-presidente Lula. Naquele momento, ficou provado que é possível desobedecer os regimentos dos tribunais superiores quando o assunto é continuar dando fôlego para esse golpe. Naquele momento nós tivemos a decisão de um desembargador contra a decisão de outro desembargador, é uma coisa plenamente sem nexo. Voltamos a imaginar que ou o desembargador vai retratar sua decisão, ou seja, o Lewandowski tinha esse poder de retratar a sua decisão, ou então um colegiado, porque acima de um desembargador não existe outro desembargador. Acima de um ministro, no caso agora falando do STF, né, no caso eu estava falando desembargadores por causa do caso, obviamente, do TRF4, agora pensando no STF, você não pode considerar um ministro acima do outro, ainda que o presidente, ele está como presidente para exercer atividades de presidente, mas ele não se coloca acima de outro ministro, o que significa que um voto de um Fux não vale 2 votos e o voto do Lewandowski vale um só. Só daí a gente percebe que o STF ele deixou de ser Supremo Tribunal Federal no momento que ele feriu um regimento óbvio do colegiado, um regimento óbvio dos tribunais, para poder manter o status quo de prisão e impossibilidade de comunicação do ex-presidente Lula. Só ali a gente já podia notar que existia uma podridão muito grande. Naquele momento a gente já conseguia perceber isso. Que o Dallagnol comemoraria, isso não é, sem sombra de dúvidas, novidade. Assim como, no momento que o Intercept libera esse áudio, o que eu consigo ver é o Intercept mostrando que o material é verdadeiro. O Intercept não vai conseguir comoção nenhuma a partir disso. Sabe por quê? Porque nós já sabemos que eles comemoram. A esquerda brasileira já sabe que o Dallagnol comemora, a esquerda já sabe que o Moro comemora, a esquerda já sabe que eles são inimigos do progressista brasileiro, que eles são inimigos do trabalhador brasileiro, que eles são inimigos do Lula. Obviamente, nós já temos essa noção. Isso não muda a nossa opinião a respeito do Dallagnol, isso não muda a nossa opinião a respeito do Sérgio Moro, mas uma coisa é verdade, isso começa a diminuir um pouco a resistência daqueles que insistiam em dizer que as conversas eram montadas. Voltamos a dizer que nem o Sérgio Moro, nem o Dallagnol têm coragem de falar que as conversas são montadas, mas existem pessoas que suportam Dallagnol e Sérgio Moro com esse papo de que as conversas são montadas. Essas pessoas agora começam a ser desmotivadas a continuarem fazendo papel de massa de manobra. Isso é muito bom. Mas esse áudio faz diferença? Não, esse áudio não faz diferença. Por quê?
Porque a última instância do Poder Judiciário é o STF, então quem teria poder de julgar o Fux seria o próprio STF ou o Senado Federal, a gente sabe que isso não vai acontecer, pelo menos nesse momento. E o que acontece é que o Dallagnol não cometeu crime nenhum, não está errado o Dallagnol tentar influenciar para o seu lado da história, o lado dele é a acusação, ele tentou influenciar como Ministério Público para evitar que um preso tivesse o direito de se comunicar. Isso é absolutamente normal, é o trabalho do Ministério Público, que significa que o Dallagnol não vai pagar por isso. O Dallagnol tem o direito de comemorar pelas suas conquistas, apesar de que suas conquistas refletem, obviamente, nas derrotas do povo trabalhador brasileiro, né? É um processo eleitoral fraudado, é todo um trabalho no sentido de modificar o processo eleitoral. Mas no que diz respeito à resistência daqueles que ainda diziam que o material é montagem, agora a gente já começa a ter um subsídio muito maior. Mas eu quero falar mais... Enquanto você... eu quero que você me lembre que eu quero falar uma coisa muito importante, que é a respeito da percepção do povo a respeito do que está saindo, que é o que eu acho que é mais importante nesse momento. Mas vamos lá. Beleza, eu já te passo aqui, deixa eu só ler alguns comentários e também agradecer a Ariuska Amorim, que se tornou nova membro do canal. Muito bem-vinda, Ariuska. É muito legal ter você aqui com a gente. E ler também um superchat da Júnia Lage, dizendo: condução coercitiva para a Câmara do filhote do marreco. E o Cláudio Alves está dizendo: tem também uma raposa, em alemão Fuchs, daí Fuchs, né? Fuchs, F-U-C-H-S, né? Algumas pessoas estão perguntando aqui onde é que está esse áudio. Antes de eu responder, só ler um comentário aqui do João do Sertão. Judiciário golpista tornou-se partidário para perseguir e condenar e fraudar as eleições e prender Lula ilegalmente. Pessoal, vou pedir aqui a vocês permissão para a gente ouvir, então, a voz do Dallagnol aqui, se é que a gente vai conseguir. Deixa eu tentar aqui, Léo, fazer uma... O Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços, falou. É isso aí. Essa foi a mensagem que o procurador Deltan Dallagnol mandou num grupo de procuradores celebrando a decisão do ministro Luiz Fux, que ilegalmente cassou uma decisão monocrática do ministro Lewandowski, censurando, né, estabelecendo a censura ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o período eleitoral. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir bem, pessoal, mas ele fala em determinado momento que o pessoal pediu para a gente não comentar, para não precipitar o ingresso, a interposição de recursos contra essa decisão do Luiz Fux. Então, é como se fosse assim, olha, o Fux cassou a decisão do Lewandowski, mas vamos ficar na nossa, vamos só comemorar entre a gente, ficar quietinho, porque se a gente for para o Twitter comemorar, aí a defesa vai entrar com recurso, porque, obviamente, é uma decisão ilegal. Então, vamos ficar na nossa, eu estou só contando aqui para vocês, porque, grande dia, para a gente comemorar aqui o final de semana. Esse foi o áudio do Deltan Dallagnol, no dia em que ele deveria estar na Câmara prestando esclarecimentos. Léo. Pois é, importantíssimo, então, a consciência que a gente precisa ter nesse momento da função de cada vazamento nesse recorte, né? A gente tem uma coxa de retalhos, a gente tem um trabalho muito longo pela frente. O trabalho maior não é provar
que o Moro foi parcial, isso já está mais que provado. O trabalho maior não é provar a intenção do Dallagnol de destruir a democracia, nem a participação clara do Fux na destruição da democracia brasileira, os interesses pessoais dele acima dos interesses legais, dos interesses do Brasil. Isso está muito provado. O grande desafio, e agora eu percebo por que o Glenn divulgou primeiro esse material do Dallagnol, o grande desafio está sendo diminuir a resistência dos moromínios e dos bolsominions. Essa classe de pessoas que ainda defende Bolsonaro e defende Sérgio Moro, mesmo depois de tudo isso, eles precisam ter um pouco de semancol. No início, o argumento deles é de que, eventualmente, o material seria fraudado. Aos poucos, novos veículos foram colocados para que argumentos do tipo, não, o Glenn é casado com uma pessoa do PSOL, para que esses argumentos fossem derrubados. Inclusive, veículos de direita, veículos liberais, veículos contra o PT foram colocados na brincadeira. Esses veículos disseram a mesma coisa, o material que está lá é esse, o material é verídico, não tem como escapar, o material existe. Então, para as mentes mais resistentes, nesse momento foi liberado esse material do Dallagnol simplesmente para falar, olha, o material é verdadeiro, não tentem dizer que o material não é verdadeiro. Aos poucos a coisa começa a se consolidar. Agora, o que é mais importante, Aquiles, e eu tenho chamado a atenção, principalmente para as pessoas que são mais resistentes, para essas pessoas mais resistentes no sentido de entender o que eu estou querendo dizer, eu trago algumas teorias, porque normalmente quando a gente fala de teorias as coisas ficam mais fáceis, né? Então eu gosto de falar sobre a ética kantiana, e a ética kantiana ela explica muito bem o momento atual para que as pessoas tenham noção do que precisa ser feito. A ética kantiana, ela é aquela ética de que o que interessa não é o resultado, o que interessa é a sua intenção por detrás daquilo que aconteceu. O que significa que se você tinha uma boa intenção e essa boa intenção terminou dando merda, você não responde pela merda, você, na verdade, tem que ser louvado, porque sua intenção era boa. Essa ética kantiana, ela precisa ser aplicada nessa história de Operação Lava Jato, porque é exatamente esse ponto de vista que está segurando a popularidade do Sérgio Moro, e isso é muito perigoso. Por quê? Porque a comunicação anti-Moro, a comunicação anti-Bolsonaro, está tentando falar com um eleitor do Bolsonaro, está tentando falar com um cara que votou no Aécio que a condenação do Lula foi ilegal. A comunicação de esquerda está tentando pegar um cara que detesta o Lula e falar que o Moro transgrediu a lei para condenar o Lula. Olha, na prática, a visão que eu tenho a respeito desse tipo de postura é que isso torna o Moro ainda mais herói entre os radicais. Sabe por quê? Porque já foi consolidada através da comunicação da Rede Globo a ideia de que a lei brasileira serve para proteger vagabundo. E se você diz que a lei brasileira serve para proteger vagabundo e fala que um juiz trabalhou contra a lei para prender o inimigo daquele cara, você está chamando esse juiz de herói. O que significa que se você pega o raciocínio da lógica kantiana, da ética kantiana, que olha, o que interessa é a intenção da pessoa e não o resultado. Então você fala o que interessa é que o Moro fez tudo isso para prender o ladrão. O Moro fez tudo isso para acabar com a corrupção. Sim, claro que o Moro transgrediu a lei, mas é que o Ministério Público seria incapaz de vencer os corruptos sozinho. Então tinha que ter uma união do Judiciário e do Ministério Público para atacar a corrupção. Óbvio que isso é uma babaquice, é óbvio que isso está errado. Mas o que eu quero dizer é que isso está errado para quem tem uma visão a respeito do que está acontecendo. Para quem está vendo isso de uma forma fanática, isso é a qualidade do Sérgio Moro. A qualidade do Sérgio Moro, para quem o defende, é exatamente ter lutado contra o Lula a qualquer custo, ter feito o que foi preciso para prender o Lula, inclusive transgredir as leis. O que eu estou querendo dizer é que com esse argumento de que sim, o Dallagnol comemorou, com esse argumento de que sim, eles estavam contra o Lula, a gente não vai tirar os apoiadores nem do Bolsonaro, nem do Moro e nem do Sérgio Moro. Nem do Moro e nem do Dallagnol. Isso porque, para eles, isso é a qualidade do Sérgio Moro. É preciso inverter, Aquiles, só para concluir. Se a gente tenta falar que o Sérgio Moro destruiu a economia brasileira tentando acabar com a corrupção, é a mesma coisa de falar daquele policial que foi tentar matar o bandido e sem querer acertou a vítima. Você fala, não, mas o cara fez de tudo para matar o bandido, ele errou no final das contas, estava difícil. É assim que vão perceber o Moro, como um cara que mirou na corrupção e destruiu a economia. Essa lógica tem que ser virada.
A luta contra a corrupção tem que ser apresentada como sendo a casca de um projeto de destruição da economia brasileira. É só invertendo essa lógica que a gente vai conseguir mudar a percepção do brasileiro a respeito do Sérgio Moro. Fora isso, ele vai continuar sendo um herói que, como efeito colateral quebrou nossa economia. Isso para quem acredita que ele quebrou a economia, que até isso não está bem consolidado. Você está dizendo um negócio interessante que foi dito, em outras palavras, Léo, justamente pelo governador de São Paulo, o João Dória, que deu uma declaração hoje em entrevista à BBC Brasil, dizendo que chamou o conluio entre o Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato de erro, e disse o seguinte: mesmo se o Moro tiver cometido um erro, terá valido a pena na luta pela corrupção. Então, ou seja, em outras palavras, é mais ou menos isso que você está dizendo, ou seja, você pode ser um juiz corrupto, um juiz ladrão, desde que você esteja imbuído de uma causa de combater a corrupção, né? Então, ou seja, você pode ser corrompido e corrompedor, né? Corruptor, se a causa for o combate à corrupção. Porque claramente ali a gente tem uma ação de intervenção do juiz diante do Ministério Público, né? E então isso, na opinião antidemocrática, na opinião reacionária, na opinião canalha do governador de São Paulo, é aceitável que um juiz transgrida as leis para combater eventuais ilícitos, né? Isso aí enfraquece a democracia, legitima posições contrárias às leis, você desqualifica uma legislação e todo um arcabouço legal que rege a atuação dos juízes, né? Você coloca lá o artigo 254, por exemplo, do Código de Processo Penal na lama, que diz que um juiz vai dar-se por suspeito quando aconselhar uma das partes. Você joga o Código de Ética da Magistratura na lama e você fala justamente, Léo, com essa parcela da população que tudo bem, aceita, sabe? É aquela parcela que não consegue argumentar com a outra parcela da população que defende a liberdade do ex-presidente Lula, dizendo o seguinte: tudo bem, mas o Lula está preso, babaca. Vocês perderam. Não importa se foi contra a lei, se foi a favor da lei, não importa. O que importa é que o Lula está preso, vocês não conseguiram ganhar as eleições, né? Em outras palavras, é mais ou menos isso. Agora, antes de passar a bola aqui para você, deixa eu só ler uns superchats que chegaram. O Cláudio Alves, por exemplo, está dizendo: Léo, esse áudio não chegará ao conhecimento de grande parte da população, mas causará constrangimento ao STF, e não podemos esquecer da ONU. E o Glauco Silva está dizendo: não é papel do Dallagnol comemorar a proibição para entrevistar Lula. Ele não pode se manifestar politicamente sobre um preso ou sobre um processo. E aí tem um comentário interessante também do ex-deputado Vadir da Música. Ele diz o seguinte, no Twitter agora. Ele disse: Dallagnol tinha uma informação privilegiada sobre decisão de um ministro do STF, Luiz Fux, que precisa vir a público esclarecer mais esse episódio escabroso. E a pergunta que não quer calar é: por que Dallagnol não foi afastado ainda? Né? Fala, Léo, como é que você vê essa questão? Olha, existe, obviamente, a proteção institucional. Se o Ministério Público, como instituição, abre o bico e entrega um dos seus, a gente começa a perceber uma fragilidade daquele que, pelas prerrogativas e pelo poder e pela autogerência, ele é, sem dúvidas, um quarto poder dentro do Brasil, que é o poder de perseguir, né? Poder legislativo, executivo, judiciário e perseguidor. O Ministério Público, ao entregar o Dallagnol, ele vai estar assumindo que errou, porque ele poderia ter parado o Dallagnol há mais tempo. Então, nesse momento, o que eu estou percebendo é que está mais fácil lutar para manter a farsa de que foi tudo aceitável e tudo normal. Mas nesse momento, eu acho, Aquiles, que o mais importante nesse momento é a gente usar aquela técnica que normalmente foi a técnica bem utilizada pelos liberais e pela guerra dos Estados Unidos contra a democracia brasileira, que é aquela técnica de focar em um. Se eu tivesse como falar com todos os comunicadores, com todos da esquerda, eu ia falar: olha, usem o áudio do Dallagnol
mais contra o Sérgio Moro. Porque a queda do Sérgio Moro, ela significa muita coisa, Aquiles. Ao cair Sérgio Moro, o Dallagnol estará automaticamente fragilizado, o Bolsonaro estará automaticamente fragilizado. Então o que está acontecendo? Nesse momento, toda a comunicação de esquerda poderia focar em um até derrubar esse um. Por isso que eu falo da importância de trazer a público o fato da Lava Jato ter sido responsável pela destruição da nossa economia e que a destruição da economia não foi um efeito colateral, a destruição da economia foi encomendada. A gente não vai ver isso vindo do Glenn, porque o Glenn, obviamente, como cidadão americano, ele não vai querer expor a culpa dos Estados Unidos nessa brincadeira. Mas a gente precisa mostrar para a sociedade que Sérgio Moro destruiu a economia e que ele foi um dos responsáveis pela crise política e econômica que a gente está vivendo. Se a gente não vai nessa direção e a gente continua, bate um pouquinho no Moro, bate um pouquinho no Dallagnol, aí sobra um pouco para o Fernando Henrique. Nessa brincadeira, a gente está distribuindo tapa e pescoção para todo lado, mas a gente não vai derrubar nenhum. Eu sou a favor de que nesse momento toda a concentração fosse no sentido de tornar impossível para o Sérgio Moro até voltar para o Brasil. Eu acho que deveria ser dessa forma. Mas, enfim, o Dallagnol não vai ser afastado... Oi? Tem muita mensagem ainda para chegar, eu acho. Sim, tem muita mensagem para chegar. O que eu tenho muito medo é o seguinte, nós temos 2 efeitos acontecendo no Brasil ao mesmo tempo. Eu posso dizer que tem 3 efeitos que estão acontecendo nesse momento. Um dos efeitos é aceitar tudo o que está acontecendo como uma coisa absolutamente normal. Aceitar como uma coisa normal não é aceitar que isso é válido, é aceitar que as regras do jogo no Brasil são assim. Por exemplo, todo brasileiro sabe como funciona o esquema do tráfico internacional de drogas. De vez em quando ele até comenta quando cai um helicóptero ou quando acontece algo semelhante, né? Pegam 39 quilos de cocaína fora do Brasil. O brasileiro comenta, mas o brasileiro faz vista grossa. Ele sabe como funciona, os políticos trazem de fora do Brasil para dentro do Brasil. Aqui no Brasil, os políticos distribuem para os chefões e os chefões distribuem para os pequenos traficantes. Isso a gente já sabe como funciona, só que a gente acaba relevando. O meu erro é que uma possibilidade, o brasileiro chegue ao ponto de começar a relevar e falar, olha, quer saber de uma coisa? É assim, não tem jeito, é essa picaretagem mesmo e pronto. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é o Sérgio Moro conseguir se reinventar, fazer um apoio suficiente para dar um golpe. Isso é uma possibilidade. Se já cogitam a possibilidade de prenderem jornalistas, ele obviamente está ameaçando um golpe. E a terceira possibilidade é que a destruição da reputação do Moro seja mais lenta do que a edificação da retórica de que tudo isso foi necessário para destruir o mal maior que é o PT. Não duvide disso. Olha, nós temos 2 coisas, uma andando para um lado e outra andando para o outro lado. De um lado, nós temos a Rede Globo, nós temos o governador de São Paulo, nós temos todo um grupo de políticos do PSDB e do PSL desenvolvendo uma linha retórica de que tudo o que aconteceu na Operação Lava Jato pode até ter sido feio, mas foi necessário, por isso é louvável. Essa linha de raciocínio coloca o Sérgio Moro como herói. Por outro lado, nós temos o trabalho do Glenn de tentar mostrar para quem odeia o Lula que a condenação do Lula foi ilegal. Aí o cara fala, pô, foi ilegal, mas eu detesto o cara, eu quero o cara condenado de qualquer maneira, então eu tenho que aplaudir o Moro. Então eu acho que essa estratégia está errada. Então, se a gente tem uma estratégia de tentar convencer o cara que odeia o Lula, que a condenação do Lula foi ilegal, por um lado, por outro lado, a gente tem uma estratégia de tentar dizer que tudo que foi feito foi absolutamente aceitável na luta contra o crime organizado da política, existe uma possibilidade muito grande que daqui a alguns meses, ainda que existam áudios e ainda que existam mensagens, esses áudios e essas mensagens sejam simplesmente ignoradas, porque a população já normalizou. Ah, isso é normal. Tem que ser assim mesmo. Ah, foi por um bem maior, luta contra a corrupção. Eu vejo uma queda na popularidade do Moro, sem dúvidas. Essa queda na popularidade do Moro se deve à decepção das pessoas que confiavam que o Moro era uma pessoa honesta, uma pessoa imparcial. Só que o detalhe é o seguinte, Aquiles, essa queda na popularidade, ela vai se estagnar no momento que chegar nos radicais que acham que o Moro tinha que ter feito isso mesmo. E aí a gente corre um risco muito grande. Na esperança dessa popularidade cair ainda mais, ela pode começar a subir, porque pode nascer no coração daqueles que já eram fãs do Moro, se decepcionaram com o Moro pela perseguição contra o Lula,
pode nascer, a partir dessas novas retóricas que estão sendo criadas, que foi o Moro o herói que mesmo fora da lei tirou o Lula do crime. Porque, veja bem, ao mesmo tempo em que a gente mostra toda a polarização da Lava Jato para prender o PT, prender o ex-presidente Lula e modificar as eleições, por outro lado, o grupo da Rede Globo, Época e esses veículos estão construindo uma narrativa que um Lula é um multimilionário. Aí um juiz da Lava Jato dá uma ordem de prender 78 milhões de reais do ex-presidente Lula e já começa a se cogitar a possibilidade do Lula ter esse dinheiro. Então a gente pode ter uma queda na popularidade do Moro, uma percepção desses que deixaram de admirar o Moro, de que o Moro no final das contas estava certo, que mesmo que prendeu o Lula ilegal tinha que ter prendido mesmo, e um retorno da popularidade do Moro por causa da construção dessa ideia de que o crime é tão poderoso que para combater o crime você tem que ser fora da lei. Se não tiver uma inteligência para lidar com isso, nós vamos ver o Moro ressuscitando das cinzas. Não duvide, por isso que eu acho, agora é concentrar em cima do Moro e mudar a retórica. O Moro acabou com a economia brasileira sabendo que ele estava fazendo isso. Se continuar falando que o Moro foi mal com o Lula, a gente não ganha nem mais um ponto contra o Sérgio Moro. Deixa eu trazer uma informação aqui que foi pedida pela Sandrinha N, num superchat. Ela está dizendo: as mídias alternativas devem trazer elementos que comprovem a autenticidade do áudio. Deltan Dallagnol deu uma deixa. Semana difícil. Que semana foi essa? Sandrinha, essa semana que você está se referindo aí ao áudio, na verdade foi o áudio divulgado, ele aconteceu no dia 28 de setembro de 2018. Era uma sexta-feira. Por isso que ele fala para começar bem o fim de semana, né? Para começar bem o fim de semana depois de dias difíceis. No dia que foi divulgado, faltavam 9 dias para o primeiro turno das eleições presidenciais. E aí esse áudio ele ocorre pouco antes, no mesmo dia em que procuradores da Lava Jato, também no dia 28 de setembro, estão muito preocupados com a decisão do ministro Lewandowski que permitia a entrevista do Lula. Até na primeira reportagem que saiu da Vaza Jato, que até é lembrada nessa reportagem de hoje, eles lembram de diálogos de procuradores dizendo assim: olha, essa entrevista não pode acontecer, essa entrevista tem um potencial para eleger o Haddad, né? E até a procuradora Laura Tesler diz também que isso é uma piada, né? E outra procuradora lá chama mafiosos. Então, ou seja, os procuradores do Ministério Público tratam um direito garantido na Constituição, não apenas para o ex-presidente Lula, mas como para qualquer brasileiro, que é o de se manifestar livremente o seu pensamento, como uma piada, como um conluio para fraudar enfim, os planos da Lava Jato, né? Então, teve essa informação, que foi no dia 28 de setembro, que foi uma sexta-feira, né? Só dando uma contextualização aqui. O Urias Oliveira mandou aqui um superchat dizendo: Estopa, comente a fala do Dória hoje com a do Maluf, roubo mais faz, né? Acho que a gente comentou isso aqui agora há pouco. Raquel Araújo, muito cuidado, vão usar a história do bom e do mau ladrão crucificados ao lado de Jesus. Como desconstruir? E a Dora Rosa Cruz está dizendo: aquele medíocre se elegeu presidente, que tal bolsominions, morominions? E o Maurílio mandou uma mensagem aqui no chat normal dizendo: o pato, o marreco mais o ganso inventaram o pavão misterioso, né? Agora, vamos... Léo, quero trazer aqui uma questão para você avaliar, que é ainda dentro da Vaza Jato, né, relacionada ao ministro Sérgio Moro. Hoje ele teve uma perda na sua equipe, que foi sua assessora de imprensa, que pediu demissão. A Gisele Siqueira pediu demissão do cargo de assessora especial de comunicação do Ministério da Justiça. A Gisele é uma jornalista, já atuou em outros órgãos públicos, como a Procuradoria-Geral da República, Tribunal Superior Eleitoral, né, também foi assessora do CNJ, mas ela também é conhecida por ser esposa do jornalista Vladimir Neto, que é filho da Miriam Leitão e que foi o autor daquele livro, a biografia do Moro, né, Juiz Sérgio Moro e os bastidores
da operação que abalou o Brasil, que foi lançada em 2016 e foi utilizada como base para o roteiro daquela série O Mecanismo, da Netflix, né? Essa pessoa pediu demissão hoje, Léo, e aí há várias interpretações possíveis. Uma delas é a que dá conta de que seria já uma medida de precaução, de prevenção a possíveis mensagens que poderão sair de conversas entre o Moro e o Vladimir Neto, que era repórter da Globo, setorista da Lava Jato na época. Então, para evitar constrangimentos de ouvir um áudio, por exemplo, do Moro com o Vladimir Neto, ou mensagens trocadas entre eles, né, ela está se antecipando para não ser a assessora do Moro, já quando essa informação vier a sair, se é que existe isso, né? Como é que você vê essa perda do Moro aí na sua equipe do Ministério da Justiça? Mostra que ele está... você acha que é uma perda de capital isso? Olha, pode ser... A gente pode fazer várias avaliações, mas também tem uma avaliação da questão moral da pessoa. Porque ela trair o Sérgio Moro falando que tudo isso que o Sérgio Moro fez é uma coisa feia, é uma atitude não profissional. Ela é uma assessora dele, mas quando ela sai do cargo no meio de um escândalo desse, ela está dando a mesma mensagem. Ela está querendo dizer que ela é uma pessoa ética e não compactua com o que está acontecendo. Porque, veja bem, uma coisa que nós precisamos concordar, Aquiles, é que existe a possibilidade de que somente Moro e, obviamente, os barões brasileiros, como Fernando Henrique, Aécio Neves, mas dentro da Operação Lava Jato, pode ser que só Moro tinha realmente as instruções dos Estados Unidos e do PSDB. O Moro conduzia os procuradores como cachorrinhos, mas ele era o que comunicava e negociava absolutamente tudo com os melindrosos. Então, o que pode acontecer nesse momento? Quem estiver ligado ao Sérgio Moro nesse momento vai automaticamente estar com um pouco de filme queimado para uma carreira que não se acaba aqui. A carreira do Sérgio Moro, ela tem duas possibilidades nesse momento. Se a gente consegue agir rápido, a gente consegue interromper a carreira do Sérgio Moro. Se a gente não agir rápido, o Sérgio Moro vai fazer como o Aécio. Ele vai ser deputado, vai conseguir, obviamente, foro privilegiado de volta e vai conseguir virar uma personalidade política. Isso porque a falta de caráter existe dentro de uma certa parcela da população, então ele sempre vai ter capital eleitoral para se eleger para alguma coisa. Não se assustem com isso. Mas uma coisa é fato, apesar do capital eleitoral para se eleger, ele não tem mais capital moral. Ninguém mais confia no Sérgio Moro. Isso é fato. A menos, assim, talvez os patrões que contrataram o Sérgio Moro para a destruição da economia, contrataram o Sérgio Moro para conduzir a Lava Jato dessa forma, fora essas pessoas, dificilmente alguém confiaria no Sérgio Moro. Por que o Sérgio Moro se mostrou, nos últimos tempos, aquela personalidade extremamente egoísta, aquela pessoa capaz de pisar em todos para salvar a própria pele e mais, aquela pessoa capaz de destruir todos para chegar onde ele quer chegar. O Sérgio Moro é talvez a maior representação daquele homos econômicos dos Estados Unidos, que é aquela representação do cara que é capaz de fazer tudo até matar a própria mãe, se for necessário vender o rim da mãe para poder ganhar um pouco de dinheiro. Matar o próprio filho se tiver que vender um órgão do filho para começar uma empresa. O Sérgio Moro representa isso. E como as pessoas que estão próximas do Sérgio Moro sabem que o Sérgio Moro é uma pessoa que, se fosse para conseguir um cargo do STF, ele venderia o filho ou a esposa, essas pessoas não estão dispostas a continuar do lado dele, porque com a queda dele vai cair a reputação de muita gente. Eu acho que o que ela começa a fazer nesse momento não é ter medo das repercussões que virão a respeito do que ela fez, mas como que a continuidade nesse governo decadente, como assessora de uma personalidade política decadente, uma personalidade jurídica, inclusive, decadente, uma grande farsa, pode impactar na carreira dela. A pergunta básica que eu te faço nesse momento, você como jornalista e como assessor do Sérgio Moro, qual seria a sua atitude? Se eu me imagino no lugar dela,
eu me imagino como uma pessoa que pularia fora. Talvez eu não saísse falando mal dele, porque isso seria, sem dúvidas, antiético, mas também não continuaria no meio de uma grande farsa dessa que foi exposta nesse momento. Ele tá pegando fogo e mais. Ela sabe de mais coisas do que nós. Talvez ela sabe que ele nem vai voltar dos Estados Unidos depois de tudo isso. Talvez ela saiba da verdade por detrás de tudo que está acontecendo e talvez ela saiba até quando esse governo vai cair. Enfim, são várias as teorias, mas eu acho que ela saiu dessa brincadeira mais por causa dela do que por causa de outros motivos, como, por exemplo, algum evento do passado. Interessante. A gente tem que imaginar que as pessoas também têm brio, né? As pessoas também têm algum cuidado com a própria biografia, com os próprios valores éticos, né? Esperemos que tenha sido isso o motivo da jornalista Gisele Siqueira ao deixar a assessoria de imprensa do Ministério da Justiça. Lê alguns comentários aqui, Léo. A Rose Reiter está dizendo: às vezes o Léo dá estratégia para o Bolsonaro, desacredito nele. E o Marcos Rogério está dizendo: Léo, tem uma linha de transmissão no Zap, muitos de direita, sou funcionário público, é lamentável que entre colegas públicos existam quem defenda esse desgoverno. O que você sugere nessa luta em glória? A Emile Miachon está dizendo: concordo que devemos focar na derrubada do Moro. O Requião tem provas do escândalo, Banestado. A prisão de doleiro no Rio, da quadrilha do Dario Messer, terror de Moro. Entrevistem, vamos... Obrigado, Emílio. Vamos tentar ouvir o Requião novamente, nosso parceiro aqui, já falou com a gente várias vezes, vamos tentar ouvir o Requião sobre isso. A Carla Lobas Cruz Soares está dizendo: Léo, sua fala precisa chegar no povo, mas diferente. Desculpa, a gente está com 7.600 pessoas aqui ao vivo, Léo, hoje, nesse momento, e queria agradecer a audiência de todos vocês e de todos vocês, pedir para quem não for inscrito no canal da TV 247, por favor, inscreva-se. A gente está com 420.443 inscritos nesse momento. Queria também pedir para se inscreverem nos canais do Leonardo Stocco, para que nós cresçamos juntos. Quem puder compartilhar o link e dar um like aí, porque estamos com poucas curtidas aqui nesse tema que é bombástico, né? O áudio do Dallagnol. Quem puder dar um like aí nessa transmissão, por favor, isso nos ajuda. Quem puder também se tornar membro do canal, basta clicar aí nesse botãozinho, seja membro, você paga muito pouco por isso e ajuda a financiar as atividades da TV 247. Quem puder também e quiser fazer uma assinatura solidária, esta é a melhor maneira de ajudar o Brasil 247, em brasil247.com/apoio. E a gente sempre pede também o apoio aos jornalistas pela democracia, né, que é um time excelente de profissionais que estão reunidos aí nesse coletivo. Quem quiser apoiar, brasil247.com/democracia. E a Maria de Lourdes dos Santos está mandando uma mensagem aqui dizendo: essa assessora é apenas uma ratazana pulando do barco, que afunda. Canalha. E o Renato Ribeiro está dizendo: fiquei 3 dias sem internet, me senti cego e surdo. Imagina o povão que só vê a Globo. Muito bem lembrado. O povão que só vê a Globo está complicado, está difícil, né? Agora, vamos tocar aqui, a gente tem tempo ainda, Léo. O Dallagnol divulgou agora há pouco uma nota dizendo que ele não nega o áudio atribuído a ele, né? Enfim, praticamente enrola. Né? Mas o que eu queria trazer para você era a respeito da reforma da Previdência, que está sendo votada hoje, pela primeira vez no plenário da Câmara, né? O texto base, ou pelo menos o governo e o Rodrigo Maia tentam votar o texto base da reforma da Previdência no plenário hoje. E aí surgiu uma informação muito grave, muito séria, Léo, e amigos da TV 247, amigas da TV 247, que foi a informação divulgada pelo PSOL de que o presidente Bolsonaro liberou cerca de 1 bilhão liberou cerca de 1 bilhão para garantir os votos da aprovação da Previdência. Acontece que ele cometeu um crime de responsabilidade ao liberar esses recursos sem autorização do Congresso. Então, a denúncia foi feita pelo deputado Ivan Valente, né, um deputado do PSOL de São Paulo, e o PSOL está estudando aí medidas para,
interpelar judicialmente o presidente Bolsonaro por uma clara compra de votos na votação da reforma da Previdência. Você acha que isso muda o patamar ou o governo vai colocar ali um rolo compressor liderado pelo Rodrigo Maia e essa votação passa? Porque a oposição está firme lá na obstrução. Olha, Aquiles, vamos admitir que qualquer manifestação dos partidos contrários, ela ganha um pouco de atenção do público, né? E o povo acaba escutando o que os partidos contrários têm a dizer, e a partir disso os partidos contrários conseguem ter um pouquinho de voz, mas fora a voz mais nada, porque olha, você não pode esperar que o Congresso que ganhou as emendas vai julgar o Bolsonaro por ter dado as emendas de forma irregular, e quem julga o presidente da República é exatamente quem ganhou as emendas parlamentares, ou seja, é praticamente impossível imaginar que o Bolsonaro vai ser condenado pelos deputados por distribuir dinheiro para os deputados. Da mesma forma, a gente sabe que lá no Poder Superior no STF também existe um alinhamento muito grande com a ideia da reforma da Previdência. A possibilidade de conseguir barrar a reforma da Previdência por vias institucionais, ao meu ver, ela é nula. Não há, olha, se existe uma esperança em barrar a reforma da Previdência, essa esperança é Lula livre. Fora isso, esqueça. Sabe por quê? Porque o Lula realmente vai ter condições de explicar para o povo que é possível governar o Brasil sem fazer essa grande reforma da Previdência. É possível fazer uma pequena modificação na reforma da Previdência, de modo que a reforma realmente ataque privilégios e não toque nos mais humildes, que seria uma reforma da Previdência, uma reforma que realmente fosse reformar e não uma deforma da Previdência. O Lula teria condições de falar a respeito disso, o Lula teria condições de explicar para o povo que grande parte toda a estatística que foi utilizada, hoje eu li todo o trabalho da Câmara de Constituição e Justiça na aprovação da reforma da Previdência, e eu vi que todas as estatísticas que são utilizadas são estatísticas de 2018, então você não pode pegar e fazer uma reforma da Previdência fazendo uso de uma crise que você criou para poder ter condições de fazer uma reforma baseada naquela crise. A arrecadação do Brasil não pode ser baseada naquela crise. Você pode até fazer hoje uma espécie contingencial para de alguma forma suprir esse buraco previdenciário até o Brasil retomar a empregabilidade. Pode fazer uma medida, né, que seja do tipo, olha, vamos diminuir os gastos públicos na Previdência de tal forma até retomar a arrecadação da Previdência. Agora, fazer uma estatística da Previdência baseada em 2018, o maior desemprego da nossa história antes do Bolsonaro, obviamente, e a partir desse maior desemprego da nossa história, você faz um cálculo contábil da Previdência e faz toda a fundamentação da Previdência a partir daquilo, é uma coisa perigosa. Só o Lula conseguiria explicar que, gente, esse papo de que tem que reformar a Previdência nesses moldes é exagerado, não tem nada disso não. Nós conseguimos governar por um certo tempo sem precisar reformar a Previdência, é possível dar sequência. Mas, sem tirar o Lula da cadeia, 2 pontos que eu acho que nesse momento, e as pessoas aqui, eu fico triste quando as pessoas me chamam de pessimista, eu não sou pessimista, pessoal, eu sou realista. Eu tô vendo uma situação que eu preciso julgar real com vocês. Eu não vejo possibilidade de reverter a reforma da Previdência. É impossível reverter a reforma da Previdência. Olha, para conseguir comprar a reforma da Previdência, nós temos uma atuação de banqueiros que compraram a vitória do Bolsonaro. Olha bem, para essa reforma da Previdência ser aprovada, banqueiros compraram o impeachment da Dilma, banqueiros compraram a condenação do Lula, banqueiros compraram a eleição de congressistas e a eleição do Bolsonaro. Tudo isso foi investimento antes desse momento atual, que entra dinheiro de banqueiros, mais emendas parlamentares. Vocês acham que depois dos banqueiros terem investido toda essa grana para aprovar uma reforma da Previdência, vai ser possível reverter? Porque, olha, a reforma da Previdência é uma proposta de emenda constitucional que depende de maioria qualificada no Congresso. Ou seja, não é simplesmente a maioria dos deputados presentes, nem a maioria absoluta. É uma maioria da maior maioria que existe, que são 5/3 dos 3/5 dos deputados. É impossível reverter isso, gente. Não tem a menor probabilidade da gente ter
3/5 de deputados e senadores progressistas para reverterem a reforma da Previdência, para baterem de frente com os banqueiros, baterem de frente com os empresários. Então, Semancol ou barra essa reforma agora, modifica o texto dessa reforma de modo que ela realmente ataque somente privilégios e não toque nos trabalhadores mais humildes, ou então vai se conformar com a reforma da Previdência. Ela não vai ser modificada. Ah, mas e se o Lula for eleito? Não. A reforma da Previdência é prerrogativa do Congresso, não é prerrogativa do Lula. Então, sem ilusão, o Lula pode barrar a reforma da Previdência através da conscientização do povo e o povo se levantando contra essa reforma agora. Se ela passar, já era. Se ela passar com essa qualidade de povo que nós temos no Brasil, que acredita em kit gay e mamadeira erótica, olha, se ela passar, já era. Esqueçam, não tem jeito. Se passou, já era. Léo, deixa eu só agradecer aqui alguns comentários de pessoas que mandaram superchat. A Mônica de Alencar Ribeiro está dizendo, essa dupla é demais. Aquiles, estou aqui de São Carlos assistindo vocês. Um grande abraço para você, Mônica. Minha vizinha aqui, São Carlense. Então você deve estar bem agasalhada, porque está frio aqui. Agradecer também ao Getúlio Pereira de Souza, que mandou um superchat aqui para a gente. E o Júlio Nunes está dizendo, ave guiné se aprecia com arroz no Piauí, pato não. E também dá boas-vindas a Tereza Lopes, que se tornou nova membro do canal. Muito bem-vinda, Tereza. É muito bom ter você aqui com a gente, ajudando a financiar a TV 247 aqui no YouTube, né? E o perfil Mosca na Sopa está dizendo aqui no chat normal. Aquiles, quem é o pessoal? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque o Deltan Dallagnol, no áudio, disse o pessoal pediu para a gente não comentar, para que não haja manifestações da defesa contra a decisão do Fux, que censurou a entrevista do ex-presidente Lula, né? Então, é interessante, tem uma tese, ela até foi levantada pelo Ricardo Noblat, só voltando aqui, mas só contextualizando, porque esse é um assunto principal. Ela foi levantada pelo Ricardo Noblat dizendo o seguinte, que o pessoal do Intercept teria entrado em contato com o Dallagnol para ouvi-lo sobre esse áudio ontem, e aí isso motivou a decisão dele de não ir à Câmara prestar depoimentos hoje, né, que até escreveu um ofício um pouco assim arrogante em relação ao parlamento, porque ele disse que vai se concentrar suas manifestações na esfera técnica, né, e não, por isso não iria à Câmara, que é uma casa eminentemente política. E então tem aí, talvez esse áudio foi a gota d'água para espantar o Dallagnol lá da Câmara. Léo, o que você acha? E aí também queria pedir para você fazer suas considerações finais, porque infelizmente a gente está chegando ao final do programa, mas fica aí com você a palavra. Acho que não, viu, Aquiles? Eu não acredito que a intenção desse áudio tenha sido tirar o Dallagnol da Câmara. O Dallagnol não é político. O Dallagnol, ele não tem o malabarismo político. O Dallagnol é um técnico, ele mesmo admitiu isso. Ele não tem condição de enfrentar os deputados. O Dallagnol é o cara que precisa de um PowerPoint para justificar uma condenação sem provas. E ele fugiu porque ele realmente não teria condições de bater. Ele não teria condições de bater de frente com aqueles que são contra a utilização do poder judiciário para modificar o processo eleitoral. O que ele fez é muito feio. Hoje, a melhor coisa que o Dallagnol faz é realmente rapar fora. E eu falo, a melhor coisa que ele faz é se esconder, Aquiles, porque o Dallagnol tem uma prerrogativa interessante que ainda se sustenta, que é ser do Ministério Público. Se ele continuar se expondo, tentando justificar o injustificável, ele pode realmente perder o apoio do Ministério Público, que nesse momento ele continua sendo protegido pela instituição Ministério Público. E uma coisa que provavelmente ele deve ter sido instruído dentro do próprio Ministério Público, olha, não responda nada para ninguém. Ele pode, o membro do Ministério Público tem essa prerrogativa, ele pode virar para o Congresso e falar, eu não vou. Uma condução coercitiva não pode, é membro do Ministério Público, ele não pode sofrer a condução coercitiva. O que significa que ele não vai responder no Congresso, ele não precisa responder no Congresso. E essa deve ter sido, inclusive, uma imposição do Ministério Público para ele continuar tendo esse apoio que ele está tendo do Ministério Público. Olha, não se manifeste no Congresso, não dê muitas explicações,
fique calado. É aquela hora que a gente fala que tudo que você dissesse poderá ser usado contra você no tribunal. Não é assim que funciona? Eles, juristas, sabem muito bem sobre o direito de ficar calado e ele vai ficar calado, ele vai tentar, de todas as formas, aproveitar do tempo, porque o tempo, obviamente, para um povo extremamente fanático, como o povo que o segue, o tempo é o melhor remédio. E sempre se aproveitando do fato de que ele pode ser um criminoso dentro do Congresso, ele pode ser um criminoso para a sociedade, mas ele pode ser um verme, como diz aqui o Marcelo Martins, mas dentro dos fanáticos, dentro dos morominions, dentro dos bolsominions, ele continua sendo um herói. Então, é mais ou menos assim. Por que eu vou me preocupar com as críticas que os eleitores do Bolsonaro fazem a mim, sendo que eu tenho o público que gosta do meu trabalho? O Dallagnol é a mesma coisa. Nesse momento, ele vai enfrentar o Congresso para quê? Se ele não tem a obrigação de enfrentar o Congresso. Importantíssimo. Se o Moro ainda fosse juiz, ele não teria tido a obrigação de ter ido ao Congresso, ele não teria ido ao Congresso. Obviamente não. Mas o Moro, como ministro da Justiça, ele não pode negar essa ida ao Congresso. Já o Dallagnol pode. A gente viu o Moro indo ao Senado para preparar material de defesa para ele, para a Globo utilizar. A gente viu o Moro indo à Câmara sem vontade de ir, todo mundo percebeu isso, mas para o Dallagnol é diferente. Enquanto ele for membro do Ministério Público, ele é protegido pelo Ministério Público. Você falou um negócio interessante que eu me lembrei quando você disse do Dallagnol que ele prefere ficar com os fanáticos do Bolsonaro ao invés de ir lá produzir provas contra si mesmo, né? Eu me lembrei de uma fala do ex-senador, o ex-senador Antônio Carlos Magalhães, que foi presidente do Senado e no ano 2000 se envolveu num escândalo com o senador, numa disputa com o senador Jader Barbalho, e que veio à tona uma fraude no painel de votação do Senado, né? Isso levou o ACM a se afastar da presidência do Senado e tal, e naquela ocasião ele disse uma frase interessante, ele disse: a Bahia está comigo, né? Então ele se recolheu e para o seu castelo, né? Para o público em que o apoiava. É mais ou menos o que o Dallagnol está fazendo aqui ao não ir, né, ao Congresso Nacional prestar esclarecimentos. A Ana Maffei, Léo, tá concordando aqui, mandou um superchat para dizer o seguinte: Léo, você está certo, o povo está apoiando, sem nem saber do que se trata. Você não é pessimista. E só lembrando, gente, que sobre essa questão da Previdência, né, no dia 12 de julho, agora, na próxima sexta-feira, né, vai ter uma mobilização nacional de luta contra a reforma da Previdência, né? Então, vai ser um ato nacional em Brasília e em várias outras cidades do país, né? Está sendo organizado pela CUT e outras centrais sindicais, movimentos sociais, organização também da UNE, né, entidades estudantis, estão envolvidas aí nessa mobilização que é contra justamente a PEC 06/2019, que é essa da reforma da Previdência. Então, gente, a gente está ficando por aqui, queria agradecer a audiência muito boa aqui e queria também lembrar um comentário da Denise Barbosa, que está pedindo likes. Então, vamos aumentar aí as curtidas nessa transmissão para a gente aumentar o alcance. Daqui a pouquinho tem o Boa Noite 247, com Gisele Federici, Alex Sonic e Paulo Moreira Leite, né? Às 21 horas, nós temos entrevista temos o programa Deluca Entrevista com o Anderson Cavicchioli, secretário-geral do RENOSP, que é a Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Intersexos e mais. E às 21h30 tem o programa Trilhas da Democracia, Cenários Políticos Pós-Vaza Jato, com Michel Zaidan e Paulo Rubens Santiago. E às 22 horas tem o Dia em 20 Minutos, comigo, Aquiles Lins e provavelmente com o Gustavo Conde. É isso, gente. Queria agradecer a todos vocês. Léo, você tem live hoje às 22h30? Fala aí pra gente. Tenho sim, Aquiles. Eu tenho a live das 22h30. Agora eu fico no canal Leonardo Estopa mais alguns minutinhos. Então você que está assistindo aí pela TV 247, eu te convido
para que com o encerramento agora da transmissão pela TV 247, você venha participar aqui no canal Leonardo Stop. Eu vou falar um pouco sobre a questão da estratégia da esquerda, é o que eu acho que eu devo frisar nesse momento. Muitas pessoas chegaram agora na reta final, então se vocês puderem passar aqui para o canal Leonardo Stop, vamos bater papo sobre isso, porque eu considero uma coisa muito importante. Então, eu continuo batendo papo por aqui, Aquiles, e volto às 10h30 também. Valeu, Léo. Obrigado pelo programa de hoje. É sempre um prazer fazer esse programa aqui com você. Antes de encerrar, só queria ler os comentários da Reginalíssima, dizendo: ahá, o Deltan deu fora do Congresso. Nunca encarou Lula. É isso então, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Aquiles. Muito obrigado a todos vocês que ficaram participando aqui do programa Léo ao Quadrado. Agora eu continuo exclusivamente aqui no canal Leonardo Estopa e no canal do Estopa. Vou só mandar um venham pra cá, pessoal, lá no canal que está transmitindo 247, só para dar um tempo do pessoal chegar neste canal. Eu vou ver se eu mando também do canal. Olha, pessoal, eu queria falar com vocês basicamente sobre como que a gente pode interpretar a estratégia do Intercept nessa brincadeira. Isso porque eu considero uma coisa muito importante nesse momento, a gente ter consciência de que esse áudio do Dallagnol não muda absolutamente nada o público do Dallagnol a respeito dele. O que está acontecendo é que o que está acontecendo nesse momento é que, apesar do Dallagnol ele tá com áudio vazado, ele tá totalmente pendurado, ele continua com o Ministério Público, que significa que ele continua sendo do Ministério Público, ele não caiu. O Dallagnol pode até estar borrado, ele pode fugir do Congresso, mas ele não caiu, ele continua tendo a proteção do Ministério Público. E uma coisa que é muito importante, esse áudio não tira a reputação do Dallagnol dentro daqueles que admiram a prisão do ex-presidente Lula. O que é muito importante que as pessoas entendam nesse momento é que quem quer Lula preso não quer saber se o Lula foi preso de uma forma regular ou irregular. As pessoas que querem Lula preso não querem saber se o Lula foi preso de uma forma justa ou injusta. É só você imaginar as pessoas que votaram no Aécio. Eles já falam que Lula é ladrão, você pergunta para eles, mas por que o Lula é ladrão? Para eles não interessa o motivo pelo qual o Lula é ladrão. Eles consideram o Lula ladrão e pronto. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa estratégia de ficar demonstrando a perseguição da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Lula, ela não vai conseguir modificar o resultado das eleições, ou o resultado da percepção pública desses loucos que continuam apoiando o Moro, que continuam apoiando o Bolsonaro, continuam apoiando o Dallagnol. Isso porque para essas pessoas que apoiaram Moro e Dallagnol acima de tudo, a prisão do Lula é um presente, a prisão do Lula é um prêmio. Para essas pessoas, o Lula não precisa ser culpado, não precisam existir provas, e para essas pessoas o fato do Moro ter transgredido a lei para condenar o ex-presidente Lula não é uma vergonha, é uma qualidade. Então, essas pessoas enxergam o Sérgio Moro como sendo o herói que passou por cima da lei para proteger, para prender o ex-presidente Lula, né? Falando de novo, o herói que passou por cima da lei para prender o bandido. Então, imaginem que a gente já tem dentro do bolsonarismo aquela crítica que a lei protege o bandido. Eles percebem o Sérgio Moro como o cara que passou por cima da lei para prender o bandido. Eu não estou falando isso para falar com vocês que o Lula é bandido, eu estou falando isso para falar com vocês que é preciso uma outra técnica para mostrar para o eleitor do Bolsonaro, para o eleitor do Aécio, que o Sérgio Moro sempre atrapalhou. E essa técnica é mostrar como que a Lava Jato destruiu a economia brasileira. A gente não vai conseguir conquistar o eleitor do Bolsonaro e o eleitor do Aécio contra Sérgio Moro se a gente não mostrar que a finalidade da Operação Lava Jato foi a destruição da economia e não o efeito colateral. Se a gente falar que a Operação Lava Jato queria realmente lutar contra a corrupção, mas acabou com a economia, a gente vai falar com o eleitor do Bolsonaro a seguinte coisa: ele se esforçou e deu errado.
tudo vale na luta contra a corrupção. Não, é importante que eles percebam que a Operação Lava Jato ela tinha como uma cortina de fumaça a luta contra a corrupção, mas a finalidade da Operação Lava Jato desde o início sempre foi a destruição da economia brasileira. Focando na destruição da economia brasileira, ela abriu o mercado para empresas dos Estados Unidos. Isso é o mais importante nesse momento. Se a gente abre mão desse raciocínio, se a gente abre mão desse discurso, a gente corre um risco muito grande, que é o risco de criar um super-herói Sérgio Moro. Por que um super-herói, pessoal? Parece que é uma brincadeira, mas eu volto a dizer, se você conta história, né, básico, pensem da seguinte forma, deixa eu pausar aqui que deu errado. Olha, basicamente o que eu pergunto para vocês nesse momento é o seguinte, eu vou contar para vocês uma história e eu gostaria que vocês refletissem como vocês estão recebendo essa história. Zezinho é um policial da cidade de Piracema do Sul. Zezinho, apesar de que não teve um grande treinamento para poder lutar contra bandidos, o Zezinho adentrou como herói na casa em que a menina foi sequestrada e ele foi tentar prender o bandido. Só que a arma do Zezinho estava desregulada e quando ele foi acertar o bandido para proteger a mocinha, ele matou a mocinha. Todo mundo vai ficar com dó do policial. Todo mundo vai falar, nossa, mas que policial ruim de mira. Mas no fundo o que ele queria era salvar a menina. Matou sem querer. Então esse matou sem querer é a percepção que vai existir a respeito da Lava Jato se a gente não inverter as coisas. Se a gente disser sempre que a corrupção era a intenção da Lava Jato e que a destruição da economia foi o efeito colateral, a gente sempre vai ter o eleitor do Bolsonaro pensando, coitadinho do Moro, ele realmente queria acabar com a corrupção, só que acabou com a economia brasileira. Não. A Lava Jato faz parte de um esquema de destruição da economia que veio junto com a mídia falando mal da economia, junto com a mídia atacando a reputação do Brasil, junto com toda uma polarização a respeito da não necessidade do Brasil em termos do pré-sal. Olha, ao mesmo tempo em que a Lava Jato estava destruindo uma parte da economia brasileira, a gente tinha a destruição do valor da Petrobras, a destruição do pré-sal brasileiro, a destruição da reputação do Brasil para perder investimentos. Tivemos no meio dessa brincadeira a destruição da reputação do setor de carnes do Brasil, com aquela operação carne fraca. Tudo isso foi um processo gigantesco de destruição da economia brasileira. O Moro, ele foi protagonista nessa brincadeira. Então a destruição da economia não foi efeito colateral, foi a finalidade do Sérgio Moro. Muito obrigado a vocês. Eu peço para vocês que, por favor, compartilhem e voltem aqui 10h30, onde eu apresento aí o programa Léo Stoppa ao vivo. Obrigado e até lá. Pois é, pessoal, a primeira pesquisa que eu vou fazer aqui é a respeito do PIB Brasil. Quando vocês quiserem saber qual que é o valor do PIB brasileiro em determinada época, o que vocês precisam fazer é caminhar com o mouse por aqui, que vocês vão ter as respostas no lado direito da tela. Então, olha só, nesse período aqui, que é um período anterior ao governo do PT, PIB per capita significa PIB por pessoa. 1.919 dólares em 1986. Qual que é um período interessante para a gente comparar? Eu poderia comparar o máximo aqui. Não, vamos comparar esse período aqui, ó, mediano. Ele já saiu de 1.900 para 7.246. Mesmo se você quiser comparar com o pior período da ex-presidente Dilma, a realidade de hoje ainda é muito melhor que essa realidade anterior. Agora vamos para um outro raciocínio, que é o coeficiente Gini. Tá, veja bem, isso aqui é o Banco Mundial. Vocês vão vir aqui embaixo e procurar por Brasil. Essa é a informação a respeito da diferença social no Brasil. Por que é importante vocês confirmarem esses números? Porque existe uma conversa de que o PIB brasileiro cresceu, mas as benéfices desse PIB foram diretamente para as camadas mais ricas. Claro que os ricos ficaram mais ricos, mas é muito importante mostrar que o crescimento do PIB e as políticas de distribuição de renda conseguiram diminuir a desigualdade social no Brasil. Com esses dois gráficos, vocês vão conseguir demonstrar para os colegas de vocês que o Brasil cresceu sim durante os governos de esquerda e, mais importante que isso, esse crescimento refletiu em toda a população. Aqui, pesquisa, desemprego Brasil, FHC e Lula. Você pode utilizar qualquer gráfico para mostrar para eles. Tem várias opções de gráficos aqui. E todos os gráficos vão mostrar basicamente a mesma coisa, que é uma queda assim, considerável
na taxa de desemprego até o governo da Dilma. O que acontece? O desemprego, ele começa, isso aqui é a taxa do governo, olha que interessante. O desemprego durante o FHC, Lula 1, olha como é que o desemprego ele vai caindo até o final do governo da Dilma 1. O que causou o desemprego no Brasil? Foi o PT? Vamos raciocinar aqui usando a própria cabeça e não usando o sentimento. Olha só, o PT pegou o governo do FHC com o desemprego lá em cima. Durante todo o período, o PT foi só reduzindo a taxa de desemprego, isso aqui. Aí chega nesse ponto aqui, no final do primeiro mandato da Dilma, começa o espetáculo da Operação Lava Jato. E o que a gente tem como resultado? O desemprego sobe de uma vez só. Até o final do primeiro mandato da Dilma, quando não tinham tantas interferências no governo, quando não tinha o Aécio Neves fazendo as pautas bomba e travando o Congresso para prejudicar a Dilma, e quando não tinha o espetáculo da Operação Lava Jato, o desemprego só estava caindo. Então, gente, é muito óbvio. A Operação Lava Jato é esse momento aqui, ó, onde o Brasil quebra, o desemprego sobe de uma vez só, o PIB volta a cair. E aí eu vou trazer para vocês mais uma informação que saiu aqui junto com essa informação do Desemprego Brasil, que é isso aqui, ó. Olha que interessante para vocês mostrarem também para os seus amigos. Falências requeridas. Peraí, foi o PT que quebrou o Brasil. Mas durante o governo Lula e Dilma, o número de falências requeridas diminuiu drasticamente. Pelo gráfico, a gente vê, eu não estou conseguindo ler os números, mas a gente vê que as falências requeridas no final do governo Dilma, antes da Operação Lava Jato, era 10 vezes menos do que o final do mandato aqui do governo FHC. Olha o que foi o governo FHC em média. Olha o que aconteceu durante o governo Lula. Durante o governo Dilma, o número de falências só caiu.